agradecer a presença da professora Régia, professora Zoraide. Professora Régia que acompanhou desde a minha monografia, teve a minha monografia, depois da minha qualificação, então agora na minha defesa da dissertação. E professora Zoraide que desde meus tempos de graduação já trabalhava de alguma maneira inserido em pesquisa com ela. Então, minha dissertação vai trabalhar sobre o tema da governança metropolitana, o desenvolvimento territorial sustentável e meio ambiente, uma análise multidisciplinar da gestão dos resíduos sólidos entre Natal e Parnamirim. De maneira geral, ela está organizada em introdução e metodologia e quatro partes principais, que a primeira vai tratar da discussão teórica sobre urbanização, crise ambiental urbana e sustentabilidade. A segunda parte, e aí você tem 3 capítulos, a segunda parte vai trabalhar teoricamente sobre Estado, governo e metrópole. A terceira parte também é uma discussão teórica aprofundada sobre governança metropolitana, saber ambiental e resíduos sólidos, para na última parte pegar o conjunto de toda essa discussão teórica e partir para um campo prático. Então, de maneira geral, essa dissertação ela tratou basicamente de um aprofundamento teórico, de várias linhas teóricas, você aprofundar esses conceitos e testá-los na prática, ao final. Então, a natureza desse trabalho é um trabalho qualitativo, ou, segundo Reagan, orientado pelo caso. E no que se pauta? Nas nossas áreas de ciências humanas, o principal objetivo da pesquisa é identificar ordem e regularidade na complexa vida social e gerar conhecimento com potencial de compreender e transformar a sociedade. Então, aquilo que parece lá fora um caos de inúmeras variáveis, nós tentamos observar alguma regularidade e analisar toda essa realidade, não só por analisar, mas pensando como a gente pode agir sobre uma determinada situação. E aqui leva-se em consideração que nada é explicado por apenas uma causa. Geralmente é um conjunto de causas que levam a um fenômeno. Então, tendo isso em mente, esse trabalho buscou ser multidisciplinar. E aí, qual é o objetivo geral dessa pesquisa? Investigar em profundidade a dinâmica da gestão dos resíduos sólidos no contexto da região metropolitana de Natal, com foco entre Natal e Parnamirim, à luz da governança metropolitana, que é a complexidade do processo de governar, e do saber ambiental, que é a complexidade das questões ambientais. Então, unindo a governança metropolitana e a discussão teórica que ela abarca, junto com questões ambientais, onde o saber ambiental foi a teoria que eu escolhi para levar em consideração essa complexidade, unindo as duas, eu tentei fazer um trabalho de campo para testar essas teorias. E os objetivos específicos: compreender a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável, bem como sua ramificação do desenvolvimento territorial sustentável à luz da crise ambiental urbana, analisar como as questões metropolitanas de governo, no caso a governança metropolitana, estão relacionadas com o desenvolvimento territorial sustentável, desenvolver interpretação sobre os resíduos sólidos urbanos a partir do saber ambiental, demonstrando do atual momento que tal temática assume nas agendas do governo e como incide diretamente nas realidades metropolitanas, em específico, no meu caso, da região metropolitana de Natal, e analisar em profundidade como os agentes metropolitanos, diretamente responsáveis pela questão ambiental na RMN, no caso dos resíduos, se posicionam diante dos problemas apresentados. E o recorte espacial, então, primeiro, metrópole, exatamente por esse espaço ser a maior representação urbana de uma crise ambiental urbana, não seria uma cidade, uma região, mas uma metrópole. No caso seria a RM Natal, meu estudo de caso, e os municípios de alta integração, que seria Natal e Parnamirim, que é onde você pode ver de fato um fenômeno metropolitano de conurbação, de espacialização dos problemas. E o recorte temático seria a questão dos resíduos sólidos, que eu quero trabalhar meio ambiente, mas meio ambiente geral envolve muitos temas, então eu peguei resíduos sólidos, porque a partir da discussão teórica a gente observa que resíduos sólidos consegue representar essa crise em sua multidimensionalidade. Além do que em 2010 foi um momento oportuno para pensar resíduos sólidos pela questão da política nacional que foi implantada, que mudou a lógica dos governos de como encarar essa política. Então você tem um contexto nacional de mudança e você tem uma política ali que pode representar como a questão ambiental urbana se vê.
da gestão pública. E aí, a partir de eco, a dissertação está organizada nessas ramificações. O problema, subproblema principal e subproblema secundário, o desenvolvimento do problema central, e você tem duas ramificações. E esse modelo se encaixou perfeitamente na minha dissertação. Você teria a governança metropolitana dos resíduos sólidos como problema. Você teria o subproblema, o processo de governar, ou seja, a complexidade. Você teria compreensão das questões ambientais no contexto de crise ambiental urbana, a sua multidimensionalidade. A evolução teórica, institucional e prática do desenvolvimento sustentável como solução para a crise. O desenvolvimento territorial sustentável, a sustentabilidade administrativa e política aplicada à governança metropolitana. E, por último, a apreensão da complexidade inerente às questões ambientais, os resíduos sólidos à luz do saber ambiental. Então, você tem nessa dissertação 3 bases teóricas principais. Uma discussão sobre governança metropolitana, ou seja, agentes e atores decisivos para compreender um processo, o Estado, o mercado, a sociedade. Você teria desenvolvimento sustentável, que a partir de toda a teoria se mostra como uma terceira via de análise para pensar soluções de crises urbanas, especialmente ambientais, mas é uma discussão muito grande e muito aberta, então a gente precisa saber exatamente o que a gente vai buscar no desenvolvimento sustentável. E por último, o saber ambiental, porque não adianta observar a complexidade de um fenômeno e quando você setorializa, você esquece essa multidimensionalidade. Então os resíduos também têm uma multidimensionalidade intrínseca. E aí a discussão teórica. Eu vou passar mais rápido sobre isso aqui. Você tem na primeira parte o que é cidade, crise urbana, a questão da crítica econômica, a sua interpretação. Eu trabalhei depois com desenvolvimento sustentável na teoria e sua prática à luz da urbanização. Ou seja, o que é desenvolvimento sustentável na teoria, o que é que se foi discutido sobre desenvolvimento sustentável e como é que eu posso pegar esse conceito e trabalhar ele na prática para buscar soluções. E não só análise, mas buscar soluções, que é o principal. E a metrópole como centro da crise urbana. Exatamente porque quando você analisa uma cidade, mas ela está em contexto metropolitano, o problema não pode ser analisado somente como uma cidade, mas o espaço metropolitano em si é uma escala própria de análise. Então, o que eu fiz foi ao final de cada parte, propriamente dito, eu fiz um diagrama do discorrer lógico da discussão teórica. Então a gente trabalhou com cidade e logo embaixo vem a questão da crise urbana, que é multidimensional. Mas essa crise urbana, ela é exatamente ambiental, social e econômica. Então não é só uma crise urbana, mas como eu botei na dissertação, é uma crise ambiental urbana, como ambiente, como seu sentido mais amplo do conceito. Então você como pensar umas soluções para a crise ambiental urbana. E aí toda a teoria, a mais assim cristalizada, trabalha com o quê? Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Mas o que é desenvolvimento sustentável? Como trabalhar com isso? Então eu fiz um debate sobre qual é o valor institucionalizado desse conceito, o debate teórico sobre o conceito e onde é que entra a sua proposta prática, onde é que eu posso encontrar isso aí. E 3 agentes sempre foram elencados como os principais. O Estado é um agente importante, a sociedade é um agente importante e o mercado é um agente importante. Como eu trabalho com estudos urbanos e toda a teoria que eu li apontava como o Estado sendo o agente principal, indutor da mudança, então eu fui trabalhar com a questão do Estado. E aí você vê o papel do governo a partir de uma teoria neoinstitucional. Ou seja, vou usar questões como as políticas públicas, o planejamento e o processo de gestão para entender como é que o governo funciona, para entender um pouco o Estado nesse papel de mudança. E aí tudo isso nesse contexto de crise ambiental urbana, onde eu tenho que ter uma escala espacial de análise, no meu caso foi uma metrópole, e a variável temática, que é a questão ambiental, que mais futuramente eu ainda vou ter que recortar ainda mais a questão ambiental para a questão dos resíduos sólidos. Então você vai ter uma relação intrínseca entre políticas públicas, planejamento e gestão metropolitana e como essa crise ambiental urbana se consolida. A parte 2, a introdução às políticas públicas, porque como eu elenquei o Estado, eu tenho que entender o que é o Estado, como ele funciona, o que é governo. Então eu fiz um debate sobre o que é Estado, o que é governo, como é que esses conceitos vêm se mudando ao longo da história e o que é que a gente pode extrair desse debate para estudar na prática. A introdução às políticas públicas seriam esses os principais desdobramentos. Por exemplo, a questão de o Estado ser um agente de mudança. Então você tem questões como burocracia, legado histórico,
o processo de democratização, especificidade da América Latina e democracias recentes, e especialmente conceitos como Policy Arena, Policy Makers, Agenda Setting, e outros fenômenos que a gente pode observar, por exemplo, como o King of the Hill, o cenário do Rei da Colina, e outras teorias que se apresentam quando você trabalha com Estado, governo e políticas públicas. E a questão do espaço metropolitano. Como eu falei, a metrópole, ela por si só é um espaço diferenciado, que precisa de uma atenção diferenciada também. Então, o que é que eu vou observar na metrópole? E aí eu usei esses autores para trabalhar a questão da governança metropolitana, mais na frente. Então você tem na segunda parte o Estado e o governo, e você teria a metrópole. O Estado e o governo, eu trabalhei com a questão das instituições. Transparência, participação, burocracia e a governança. E a metrópole, você tem a escala espacial, que seria a especialização dos problemas, a região propriamente dita. E a questão político-administrativa, principalmente a cooperação e a legitimidade. E aí você tem o conceito que surge perfeitamente, que se enquadra nesse debate, seria a governança metropolitana. Então, como eu quero trabalhar com desenvolvimento sustentável, eu observei que no debate sobre desenvolvimento sustentável, na prática, surge o desenvolvimento territorial sustentável. Você trabalhar com esses dois conceitos, governança metropolitana e desenvolvimento territorial sustentável, é bastante satisfatório para observar relações urbanas. E aí você teria sustentabilidade administrativa e sustentabilidade política a partir desse debate. O que significa isso? Eu vou observar o que é sustentabilidade administrativa, as variáveis, e aí você volta lá para a discussão sobre governo, sobre as variáveis, sobre políticas públicas, e sustentabilidade política, governança, legitimidade, arranjos, e tudo isso vai me mostrar que a base para eu pensar o desenvolvimento territorial sustentável estariam nessas variáveis. E aí eu parto a partir disso para pensar um estudo de caso. O caso da governança metropolitana para a gestão dos resíduos sólidos urbanos como sinal do grau da crise ambiental urbana. Então o que eu faço? Até nesse momento, como eu disse, o propósito dessa dissertação é de um aprofundamento teórico para pensar quais são as discussões científicas que existem nesse campo e como eu posso me apropriar delas e partir para um estudo prático para pensar soluções. Então, nesse momento, a gente termina uma boa parte da discussão teórica e parte exatamente como pensar um estudo prático para elas. E aí, como eu trabalho com o meio ambiente, e eu falei que meio ambiente por si só é um tema complexo, o que é que significa isso? Significa que ele também é multidimensional, assim como as políticas públicas, como um todo. E aí você tem um autor, atualmente, que é o Hickleff, que trabalha exatamente como pensar a complexidade ambiental, que é exatamente quais são as variáveis que estão intrínsecas no processo ambiental, como criar um novo objeto de análise multidimensional. E aí você trabalha com as possíveis ramificações que os resíduos sólidos, no meu caso, podem ter. Por isso que resíduos sólidos e sua multidisciplinaridade. Então todos esses autores foram trabalhados para pensar como é que hoje é encarado os resíduos sólidos e como eu posso enquadrá-los nessa multidimensionalidade que Henrique Leff levanta da complexidade dos problemas ambientais. E tudo isso fecha na questão da metrópole e a regeneração das políticas de resíduos sólidos, governança metropolitana e o que eu vou estudar dos resíduos. E aí estaria um último diagrama, porque tudo isso é para sistematizar a discussão teórica. O desenvolvimento territorial sustentável, a partir das duas sustentabilidades, me daria a dimensão ambiental da crise urbana metropolitana. Lembrando que eu quero trabalhar com resíduos sólidos urbanos. E aí eu pego o Henrique Leff e trabalho a questão do saber ambiental com resíduos sólidos. Ele vai me dar que tem uma variável sociocultural que eu tenho que atentar para ela, uma variável econômica, uma variável ecológica, biológica e uma política administrativa. Eu não posso analisar só essa e pensar como é a situação hoje da crise com base nisso aqui, porque essas três aqui também fazem parte disso aqui, elas estão intrinsecamente ligadas. A gente divide por questões científicas de estudo. Então, como eu posso pensar essas variáveis para os resíduos sólidos urbanos? E toda aquela discussão teórica me apontou que, por exemplo, sociocultural, você tem a questão do consumo e consumismo, preocupação pós-consumo, a cultura local do estado, do lugar que você vai pesquisar, pode influenciar, o crescimento demográfico de determinado lugar, a questão econômica, atualmente a questão da produção em escala, o crescimento e geração, os princípios como poluidor pagador, logística reversa, questão ecológica e biológica, você tem questão de vulnerabilidade propriamente ambiental, impacto negativo e poluição, questão do lixão versus aterro propriamente sobre resíduos sólidos.
E na política administrativa, que é onde talvez eu tenha me pautado mais, exatamente por trabalhar com o Estado, você tem a questão da cooperação intermunicipal, você tem políticas de consórcio, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conceitos como gestão integrada, responsabilidade compartilhada e capacidade de gestão. Então, o que significa isso? Que os resíduos sólidos têm tudo isso aqui envolvido. Por isso que ele é complexo. E aí, quando você observa tudo isso aqui para pensar gestão, desenvolvimento territorial sustentável em metrópole, você teria a real dimensão do problema que essa crise ambiental urbana se materializa. E eu teria essas 4 variáveis para observar principalmente, que seria a capacidade do governo em se articular, a questão do mal metropolitano e do free rider, que são conceitos trabalhados no capítulo sobre governo, a questão da governança metropolitana, dos arranjos, e por fim os próprios paradigmas dos resíduos e possibilidade de se implementar as políticas que se tem nos manuais. E aí a gente parte para pesquisa de campo. No caso foi a região metropolitana de Natal, como eu falei, e essa aqui é a região metropolitana de Natal. Natal e Parnamirim são os municípios que eu estudei exatamente por essas variáveis aqui, a relevância de Natal e Parnamirim na região metropolitana de Natal. Só eles dois representam 74,4% da metrópole. Quando a gente trabalha com resíduos sólidos, a gente sabe que a população está diretamente ligada ao montante gerado de resíduos sólidos urbanos. Então imagine, o peso dessas duas aqui já é muito maior do que todas as outras somadas. A região metropolitana de Natal apresentou uma taxa de crescimento de 1,85, enquanto o Brasil apresenta 1,17. Então a região metropolitana de Natal cresce acima da média do Brasil. Só que quando você pega Parnamirim, você tem assim um crescimento muito maior. Você tem 4,97 entre 2000 e 2010. O que é que significa isso? Significa que o crescimento populacional também é um impacto quando você pensa em resíduos sólidos. Porque a população aumentando, significa que a prefeitura tem que se preparar e planejar para atender uma demanda que está crescendo muito alto. E Natal e Parnamirim são considerados 100% urbanos. Os outros municípios ainda têm partes rurais. E aí quando você pega a evolução da mancha urbana, você observa que ela cresce principalmente entre Natal e Parnamirim, ao longo dos anos. Significa o quê? Aquilo que eu falei, que onde a gente tem uma sensação de metrópole, de dinâmica intraurbana, seria principalmente Natal e Parnamirim, pelo movimento pendular, pelas relações econômicas e a própria população. E isso vai desembocar nos resíduos sólidos. Então, a gestão dos resíduos metropolitanos é a visão dos gestores sobre seus diversos pontos. Essa parte do campo, o que foi feito? Eu peguei os 2 municípios, fui nas secretarias responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos, além de trabalhar com vários documentos e manuais que trabalham essa gestão aqui na RM Natal, e peguei também o discurso dos gestores. Esse discurso foram entrevistas aprofundadas, com média mais ou menos de 2h30 de entrevista com cada gestor. Então, a priori, a ideia era trabalhar com todos os municípios, a maior parte dos municípios da região metropolitana, talvez 5. Só que quando você pega uma entrevista de 2h30, são muitas questões para analisar na entrevista. E cada entrevista deu em média 20, 25 páginas. Então daria muito pano para manga trabalhar com quase toda a região metropolitana, ou metade dela. E aí Natal e Parnamirim, por ter todo esse peso, já conseguiria mais ou menos mostrar como a teoria se aplicaria à prática. E quando a gente observa a região metropolitana de Natal, a gente tem algumas discussões teóricas já prévias sobre como é essa relação. Então, por exemplo, você tem Pessoa 2012, coexistem múltiplos espaços e tempos territoriais cada vez mais fragmentados, com identidades ambivalentes, especialmente nos ambientes urbanos, os quais estão continuamente em rotação e transformação de suas naturezas, resultando na produção de vários modelos de cidades coexistindo no mesmo território. O que é que significa? Que apesar de ser uma região metropolitana, as cidades, ao invés de crescerem a partir de um conjunto ou planejamento conjunto, elas crescem de maneira muito diferente. Por exemplo, Clementino, 2003, trabalha aqui. Foi forjada entre as dificuldades enfrentadas na implementação do novo modelo, pós-1988, de regiões metropolitanas. Observa-se de início a inexistência da consciência metropolitana. Prevalece ainda entre os prefeitos uma visão tradicional de cunho essencialmente local, que dificulta ou se opõe à visão regional. E por fim,
você também tem isso aqui. Municípios menores acabam delegando a responsabilidade pela oferta de serviços sociais fundamentais ao polo metropolitano, Natal, provocando sérias implicações sobre a qualidade dos serviços, dado que a capital é forçada a ofertar um volume de serviços maior que o número de seus habitantes, sem necessário acréscimo às finanças do município. Então, já dá para entender o que é que a teoria apontava, que eu ia observar na região metropolitana de Natal. Você tem um problema institucional de cooperação. Quando você tem essa delegação de um município para outro fornecer o serviço, você tem um caso do efeito carona ou free rider, que está descrito na dissertação, que então é um comportamento racional de um ente político, mas que no final você acaba gerando um problema regional. E aí qual é o diferencial que a região metropolitana de Natal apresenta? Ela já possui um aterro metropolitano. Quando você observa atualmente a maior dificuldade dos municípios de trabalhar a gestão dos resíduos sólidos é ainda a não possuir um aterro sanitário para destinar os resíduos sólidos. Essa parte de gestão, a parte técnica propriamente da gestão. Só que a região metropolitana de Natal já tem um aterro. Então, a maior dificuldade já está passada a partir do primeiro momento. O que é que deveria ser feito agora? Então, pensar políticas regionalizadas de coleta seletiva, entre outras ações. Mas o diferencial é que já possui um aterro. Então, a necessidade de arranjos governamentais locais, então precisaria de organização burocrática, recursos humanos qualificados, controle fiscal e canais de participação popular para avançar nessa gestão. O que é um sistema básico de gestão hoje? Você tem a coleta domiciliar, você tem uma coleta seletiva, junto à coleta domiciliar, você tem o destinamento para a área de transbordo, que é entre o destino final e o interposto, e o aterro sanitário. Então, seria basicamente isso. Então, o que é que precisa para botar isso em prática? Essa organização burocrática, recursos humanos, controle fiscal. E qual seria, então, o real desafio que a teoria aponta? Implantar políticas de redução na geração per capita. Então, qual seria o real desafio de gestão dos resíduos sólidos hoje? Como pensar a diminuição da geração. E aí, quando eu fui estudar a região metropolitana de Natal, você tem todos esses documentos que trabalham com a RM. Você tem o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a região metropolitana de Natal, em 2006, que trabalhou os resíduos sólidos na região metropolitana de Natal. Você tem o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 2012, que também trabalha com a região metropolitana. Você tem a criação do Parlamento Comum, esse artigo é de 2003 da Professora Livramento, mas já mostrava que um dos motivos de criação dessa instituição é a discussão de questões ambientais metropolitanas, e o aterro está aqui. A construção do aterro, que atendia toda a região metropolitana, já começou essa discussão aqui. E o Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos Sólidos, que era para ter sido criado em 2010, só começou realmente em 2012, que é o SINIR, que também é uma forma de fiscalizar as instituições responsáveis pela gestão. E aí, somado a questões regionais, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também trabalha com a metropolização da política, a Política Nacional de Saneamento Básico e os manuais do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Pública Municipal, que todos eles apontam que a metrópole é o espaço que deve ser pensado de forma conjunta e regional. Esses são os aparatos legais que norteiam as ações locais e regionais. E o roteiro da entrevista, mais ou menos, que eu conversei com eles, como era semi-estruturada, então eu trabalhei com a questão quem era o gestor, como ele tinha chegado na secretaria, qual era o passado dele, a formação, o que é que ele entendia de alguns conceitos. Então não foi uma entrevista estruturada, que eu perguntava o que é desenvolvimento sustentável. E ele falava, eram conversas, tanto é que foram conversas de 1h30, 2 horas, aonde, discutindo a problemática na região, ele ia mostrando o que é que ele entendia sobre alguns conceitos, como ele observava a possível solução e por aí vai. Então, eu não botei todos os dados que eu encontrei, para não ficar muito longo, mas basicamente o que eu dividi foi uma variável política, econômica e administrativa entre a Urbana e a CELIM, que são as secretarias, representações do governo que trabalham com essa gestão, e uma variável subjetiva da gestão, que é o posicionamento dos gestores sobre alguns conceitos e o próprio cotidiano da gestão. E aí no quadro comparativo bem básico, bem rápido, só para ter uma ideia, você tem a diferença grande entre Natal e Parnamirim. Parnamirim é o segundo maior.
Então você tem, por exemplo, a geração per capita de resíduos em Natal de 800 toneladas por dia, Parnamirim você tem 220. O custo da... vai ter um slide mais à frente, mas a gestão dos resíduos sólidos ela é diferencial por quê? Porque ela é uma das gestões mais caras, um dos serviços mais caros para os municípios, depois de educação e saúde. Então, só que educação e saúde tem muita mídia, tem muita participação. Já os resíduos sólidos, não só por ser também uma questão ambiental, mas por ser resíduos sólidos, sempre teve muito aquém da agenda de discussão, da mídia. Raramente vem, só quando tem problema de coleta que aparece na mídia. Então imagine que o terceiro serviço mais caro do município praticamente não está aí para a gente saber e discutir. Então olha só, o custo da secretaria por mês é 12 milhões e Parnamirim é 1,5 milhões. O custo, só com a Abraseco, além das terceirizadas que coletam, só para ter uma ideia, o custo de Natal com a Abraseco, que é o aterro sanitário, é de 2 milhões por mês. Já Parnamirim é 729. Os funcionários também têm essa diferença. A maior parte de Natal são funcionários concursados. Já Parnamirim, a maior parte são terceirizados. O número de funcionários é 1.300. Parnamirim, eles não tinham esse dado oficial para me dar e nem tinha no banco de dados do CINI. Mas aparentemente, conversando informalmente com o gestor, está em torno de 50 pessoas, são poucas pessoas. Então, mas isso aqui mostra que Natal é como se fosse uma cidade no modelo de gestão e Parnamirim é outra totalmente diferente. Elas são muito diferentes. No caso de Natal, por exemplo, a Urbana é uma empresa mista. No caso da Selim, é uma própria secretaria do município. Pronto. No caso, o status quo, como é que estava a Urbana? Isso aqui são os dados para mostrar como é um serviço caro para a prefeitura. Eu coloquei aqui algumas passagens do discurso do gestor, mas tudo isso está na dissertação. Aqui é o que é uma área de transbordo, a partir do plano, e como é a área de transbordo de Natal, para mostrar a questão da gestão. O orçamento da Urbana, para mostrar que quase metade é só com os terceirizados, e outra parte é com a folha de pagamento, que o problema da Urbana, por exemplo, atualmente, é uma questão de burocracia e de planejamento interno, dada a dívida que ela acumula, diferente de Parnamirim, que é uma secretaria muito simples, muito básica. Você tem a questão dos conflitos metropolitanos, para mostrar como basta ter, é um efeito dominó, basta ocorrer um problema em um, que ele acaba gerando conflito em todos os outros, entre Natal e Parnamirim. Isso aqui foi um caso específico de Natal, da dívida de Natal, que prejudicou Parnamirim. E isso aqui eu só achei interessante para mostrar um pouco como a gente faz pesquisa e conversando, o que é que a gente encontra. Por exemplo, no discurso do gestor de Parnamirim, ele tinha me dito que a relação Natal e Parnamirim é excelente. Isso aqui está exatamente como ele falou. É necessária a criação dessas janelas para que as coisas funcionem, janelas de oportunidade para participar. E o vereador Jorge Câmara é um dos que mais luta por essa transversalidade na região metropolitana. E aí, quando você vem aqui um texto publicado sobre a gestão em Natal, ele colocou aqui que o prefeito Parnamirim tomou uma decisão inédita na área do lixo. Pediu a prisão do presidente da Urbana por descumprimento de uma decisão judicial que proibia a companhia de interromper o transbordo de Parnamirim para a Cidade Nova. Então você fica excelente e um mandou prender o outro. Então assim, coisas que a gente acaba observando no discurso quando a gente está conversando. E a gente tem que tomar muito cuidado para analisar isso aí depois com base na teoria. E a teoria e a prática basicamente é que você observa exatamente o que a teoria já apontava como questões de legado e história. E nessa institucional, a recusa ao processo de mudança por parte de burocracias cristalizadas e o equilíbrio interrompido como fatores de mudança, que é Souza. Fenômeno do free rider, também descrito por Olson em 1999 e trabalhado em regiões metropolitanas por Lacerda, também se observou no caso daqui. Variáveis econômicas, políticas e administrativas dos resíduos. Pode-se resgatar a importância do discutido por Marx ao ressaltar a capacidade de análise setorial nos estudos de políticas públicas, que é uma teoria neoinstitucional. Você tem a questão da crise mesmo, que diz respeito à questão chave para superar a crise, segundo esses autores, é resgatar a capacidade de gestão pública. E a gente observa que a crise exatamente não é dada pelo volume de resíduos apenas, mas exatamente pela falta da gestão.
E o problema não está no gestor propriamente dito. Quando a gente observa o gestor, ele entende do debate, ele conhece alguns conceitos. Agora, o problema não é ele propriamente, mas a equipe na variável política interferindo diretamente na eficiência da gestão, bem como o path dependency. E aí a variável subjetiva também foi analisada sobre, que eles colocam aqui a questão do aprofundamento da democracia. Para ser sustentável, deve haver democracia. Como é que isso foi observado na visão dos gestores? Isso. E a conclusão. A questão, para lembrar que eu estava trabalhando com a cidade, com a crise ambiental urbana, para voltar para tudo aquilo, a cidade, então, realmente é um processo de urbanização complexo, com várias interferências entre mercado, sociedade e o próprio espaço. Essa crise urbana, ela é uma crise ambiental urbana, que é a consequência do crescimento das cidades, o planejamento como é dado, as soluções, a invisibilidade dos efeitos ambientais, exprime um debate antigo, a relação do homem e do meio. Quando você não vê o problema crescendo, é muito difícil você combater, e as relações ambientais são muito dessas. O próprio desenvolvimento sustentável, como uma teoria, uma terceira via para pensar soluções, de fato, ela é, quando a gente observa essa variável do desenvolvimento territorial sustentável, a sustentabilidade política, administrativa, e o Estado como agente de mudança também, de onde a gente deve partir, a questão de pensar as burocracias, o legado histórico, a questão ambiental, a partir do LEF também, da multidimensionalidade, e no estudo em questão sobre os resíduos, para pensar toda essa teoria, mostrou-se satisfatório, haja visto as descobertas sobre as condições que se executam atividades, o reforço da necessidade de se apropriar das teorias sobre políticas públicas para explicar a realidade urbana atual, uma vez que a teoria não é institucional, mas propriamente os conceitos de médio alcance mostram-se eficientes, e pensar o desenvolvimento sustentável na prática leva a duas situações. Primeiro, isso aqui é a minha visão, a minha conclusão, transformar questões ambientais em questões essencialmente políticas e levar em consideração as escalas que o evento se forma, desde o efeito global, local, mas também as condições locais como produtoras de seus próprios inputs. Isso aqui seria alguns desdobramentos que o projeto daria, porque como governança trabalha Estado, sociedade e mercado, eu trabalhei o Estado. Ainda poderia se pensar como é que a sociedade está nesse meio e como o mercado também está nesse meio. Seria isso. Por favor. Bem, então agora a gente chama duas professoras para primeiro, né? E a gente vai começar agora com isso. Pedro, você quer falar aqui ou aí? Vou para aí.